Olá, sejam bem-vindos ao projeto programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando início ao nosso curso de CSS3. Bom, primeiramente eu gostaria aqui de abordar alguns pontos interessantes que eu considero importantes. O primeiro deles é como fazer esse curso. Eu recomendo fortemente que a cada vez que vocês forem assistindo às aulas e eu explicar um conceito novo, eu recomendo que vocês façam anotações em cadernos mesmo, comuns, à mão, de preferência, porque isso ajuda você a fixar a explicação, né, a definição daquele conceito. Tá, ok? É cientificamente comprovado que quando você escreve à mão, você ajuda o seu cérebro a memorizar aquele conceito. Tá certo? Então, conceitos teóricos eu recomendo. Claro, né, existem diferentes formas de estudar, cada um tem o seu jeito de estudar, mas a forma que eu recomendo é conceitos vocês fazerem à mão e os códigos, à medida que eu for escrevendo os códigos, vocês pausem o vídeo, vá fazendo junto comigo, vai observando se vocês vão tendo o mesmo resultado, tá certo? Isso é extremamente importante, que por mais que você vá ter acesso a todos esses códigos no final do curso, você escrever os seus próprios códigos ajuda você a ficar mais confortável com a sintaxe da CSS3, ok? Bom, até o final desse curso, o que você vai aprender? Você vai entender os conceitos do CSS e da CSS3, você será capaz de interagir com seletores, elementos, propriedades, fontes, cores, animações e muito mais, tá ok? Então, é justamente isso que é a base do CSS, o fato de você conseguir lidar com seletores, elementos, propriedades, fontes e uma série de outros conceitos que fazem com que você consiga lidar com os elementos que estão abertos na DOM, que é a Document Object Model, que é justamente a página de internet que está aberta no seu navegador, ela é encapsulada num objeto chamado DOM. E esse objeto DOM, você pode manipular os seus elementos com essas propriedades citadas aí. A gente vai ver isso com mais detalhes à frente. Você vai também estilizar o site da empresa modelo que a gente começou a fazer no curso de HTML5. Se você está fazendo esse curso de CSS3 avulso, eu vou disponibilizar o código-fonte HTML do site que a gente começou a estruturar no curso de HTML5. Então, no curso de HTML5, a gente desenvolveu as páginas utilizando web semântica, usando técnicas de SEO, utilizando as técnicas mais novas, as tags mais novas da HTML5. No entanto, esse site ficou sem formato, né? Porque o HTML é uma linguagem apenas de marcação e estruturação do documento. Então aqui nós temos um documento estruturado, esperando para um CSS, para que a gente insira um CSS aqui e dê estilo para esse site, tá ok? Então, se você já vem do nosso curso de CSS de HTML5, você já vai ter esse código. Se não, eu vou disponibilizar esse código para você baixar já aqui na primeira aula. Então a gente vai fazer o que? A gente vai estilizar esse site, né? Essas páginas, para que você tenha um documento parecido com esse aqui, ó. No entanto, com cores. Aqui a gente tem a maquete do site em preto e branco. A gente vai criar todo o esquema de colunas, de menus, a responsividade disso em tablets, smartphones e computadores, TVs. E a gente também vai fazer isso utilizando uma paleta de cores que a gente vai selecionar durante o curso, tá certo? Então, até o final do curso, o site da nossa empresa modelo já vai estar feito, já vai estar bonito. E a gente vai aprender a atualizar isso na hospedagem que a gente aprendeu a contratar e configurar no curso de HTML5, tá certo? Bom, agora vamos entender aqui um pouquinho do porquê utilizar CSS. Eu acho que só o fato de vocês estarem vendo aqui essa página totalmente sem estilo, né, com um HTML seco que dá apenas semântica para a página, já dá para a gente entender por que a gente precisa de CSS. A gente precisa de conseguir alterar fontes, criar colunas, colocar cores, gradientes, enfim, uma série de outras coisas que são relacionadas ao design da página. A gente precisa fazer isso utilizando o CSS. Então é o CSS que é a linguagem de estilização que a gente vai utilizar, tá certo? CSS significa Cascading Style Sheets, que são folhas de estilo em cascata. Então a gente vai criar folhas de estilo
que vão atuar em cima dos nossos documentos HTML, tá certo? Então é por isso que a gente precisa utilizar o CSS. Se a gente está num site e esse site aqui ele tem um modelo, ele tem logo, ele tem fundo, ele tem fonte diferente, pode ter certeza que tem um CSS por trás disso, tá certo? Vamos lá. Um pouquinho da história aqui do CSS. O CSS começou a ser lançado aí, né, há muitos anos atrás. O CSS Level 2 precisou de 9 anos, né, de agosto de 2002 a junho de 2011 para sair, né, que a versão atual é a versão 2.1. Então aqui na casa dos anos 90 o CSS1 estava aí ativo, tá certo? De acordo com a documentação aqui, ó, formalmente não existe uma padronização CSS3 por si. O que existe mesmo são módulos que estão sendo padronizados independentemente. Ou seja, a partir da versão 2.1, o CSS parou de ser padronizado pela W3C como um bloco monolítico. Ele foi quebrado em pequenos blocos e agora esses blocos são evoluídos de forma individual. Isso visa uma maior evoluabilidade da linguagem, de forma que esses elementos consigam evoluir independentes sem ter que esperar toda a CSS ser padronizada para poder sair uma versão. Porque como vocês podem ver aqui, ó, 9 anos foram necessários para se criar o nível 2 a partir do nível 1 da CSS. Então demorava muito padronizar a linguagem inteira. Então eles quebraram isso em módulos e agora esses módulos, por exemplo, eu tenho aqui os seletores que já foi para 3, a 3 já foi para 4, o borders do 2.1 já foi para 3, o image já foi do 3 para o 4, para o 5. Então isso faz com que a linguagem evolua mais facilmente. Essa é a intenção do W3C, que é o consórcio, né, que cuida aí do HTML, do CSS e de outras linguagens, tá ok? Então, o W3C é a empresa aí que é o consórcio, né, um conjunto de empresas que ajudam a cuidar e manter o CSS3. Beleza, gente? Então vocês viram aí que a 2.1 foi a última versão, o último release que saiu. A partir disso ela foi modularizada e aí a gente chama de CSS3, mas não existe realmente uma padronização para CSS3. Existe da 2.1 e a quebra dela em módulos, tá certo? Bom, vamos lá. A gente vai utilizar mais uma vez, né, aqui o site do Mozilla Developer Network. Estou usando aqui esse link, ele tá bonitinho assim, né, quebrado aqui em 14 capítulos. A gente vai passar por todos esses capítulos até o fim. E eu ainda vou passar por mais alguns capítulos por minha conta, que são capítulos de implementações exclusivas da versão 3, dessa pseudo versão 3. E também mais algumas aulas onde a gente vai utilizar o nosso site depois que vocês já tiverem aprendido CSS, tá ok? Então durante o curso vocês vão aprender CSS, a gente vai fazer uma série de exemplos e no final, nas últimas aulas, a gente vai utilizar o site da nossa empresa modelo para garantir que vocês realmente vão consolidar o conteúdo aprendido. Tá? E essa página é disponibilizada em português, só que ela não vai ficar bonitinha do jeito que está aqui. Quando você clica aqui, ela é dividida em capítulos também, mas no entanto, ela está aqui de uma forma não tão bonitinha como estava lá, tá? Então, a gente já falou que o que é CSS, né, que é um documento, né, um Cascading Style Sheet, uma linguagem para especificar como os documentos serão apresentados ao usuário, ou seja, o estilo do documento. O documento é um conjunto de informações, isso que dispensa falar, né, que você já sabe que o documento é um arquivo lá que a gente especificou utilizando uma linguagem de marcação, que nesse caso foi a CSS, ou foi o HTML. Lembrando que o CSS ele estiliza não só HTML, mas ele também estiliza XML, SVG e ZUL, que é chamado ZUL, escreve XU, mas lê ZUL. Tá ok? Essa aqui é a estrutura básica de um documento que pode ser estilizado pelo CSS. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na prática, tá ok? A gente também já falou do porquê utilizar CSS, né? A necessidade do CSS. E aqui agora a gente vai pegar esse exemplo que tem aqui no site, vai implementar o nosso primeiro exemplo, a gente vai começar a entender na prática como funciona o CSS. Bom, então eu tenho aqui, eu criei aqui essa pasta CSS3, eu separei aqui uma paleta, que depois a gente pode utilizar essa paleta aqui para estilizar o nosso site
pode utilizar essa paleta, né, uma dessas paletas para estilizar o nosso site lá da empresa modelo, tá? Só como curiosidade, no final do curso já andei dando uma olhada em algumas paletas. Mas, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar uma pasta CSS3 aí, tá ok? Vai aqui em criar pasta normal lá no seu sistema operacional, vai lá, botão direito, novo, pasta, onde vocês quiserem. Depois vão aqui, ó, Open Folder, acha essa pasta no seu computador e manda abrir, tá ok? Abre essa pasta aqui e vão guardar todos os códigos dentro de uma mesma pasta. Vou criar um novo arquivo aqui, chamado aula1.html. Vou colar aqui o texto que a W3C trouxe para nós. Bom, primeiramente, o exemplo da W3C, ele está ensinando a gente a utilizar as folhas de estilo, né? Quando eu falar folhas de estilo, podem saber que são arquivos CSS. Ele está ensinando a gente criar a folha de estilo separadamente. Eu vou ensinar isso para vocês mais à frente. Primeiro eu quero ensinar vocês a colocar da forma mais simples. Não é a forma recomendada, mas é a forma mais simples. Através da tag style. Tá? Eu tenho aqui um documento bem simples, que é apenas um parágrafo P. Ok? Pode ver que é um parágrafo P que fecha aqui. E ele tem 3 palavras dentro dele, onde a primeira letra da palavra está usando a tag strong, que é para deixar ela forte. Né? Eu vou abrir aqui no browser. Deixa eu migrar para o meu browser. Tá aqui, ó. Então vocês podem notar que o C, o S e o S, o outro S, né, estão de negrito, estão mais escuros. É o strong que faz isso. É a característica da tag strong. Isso ainda não é CSS. Agora a gente vai aprender a mudar a cor dessas letrinhas aqui, ó, para vermelho. Então, que é a primeira forma que tem para você trocar o CSS de uma tag, utilizando o atributo style dentro da própria tag. Então dessa forma assim, aí ó, style igual, abre e fecha aspas, e aqui eu vou colocar o seguinte, color, red. Vou dar aqui um Ctrl R ou um F5, vocês vão ver aqui, ó, que ele já estilizou, ou seja, já tem um estilo CSS aplicado nessa letra C, porque eu vim e coloquei ele aqui na mão. Eu posso fazer a mesma coisa para o restante. Color blue, quase não sai. Style color green, tá? Então, ó, a primeira forma que tem da gente poder estilizar o nosso documento, que é colocando o CSS chamado inline, tá? Então pega o caderninho aí e já coloca aí, ó, inline, tá? Além de cascadinho style sheet, que é a definição né, a tradução da sigla CSS. Coloquem aí CSS inline, é o CSS que você coloca dentro da própria tag, tá ok? A gente teve esse resultado aqui. Claro, você poderia mudar outras coisas que não seja o color. Você pode colocar, sei lá, um font family, né? Pode mudar a font family. A gente vai aprender isso daqui a pouquinho nas demais aulas, mas você pode alterar qualquer outro atributo aqui dentro, não só a cor. Tá ok, gente? Bom, então é isso. Para a primeira aula, a gente viu qual que é o índice que a gente vai utilizar. A gente já fez aqui, viu o que é CSS, o porquê usar CSS e como o CSS funciona. Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre cascatas e heranças. Tá ok? Lembrando que o código vai estar disponibilizado na nossa plataforma. Vai estar disponibilizado também esse slide, tá certo? E o link aqui desse mockup para vocês irem acompanhando aí as aulas, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Preparem-se para as próximas aulas que a gente vai escrever bastante código, tá certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem, podem postar no nosso fórum ou nos enviar por e-mail, ok? Um grande abraço e até!